Bom dia para quem acorda cedo e toma fluoxetina para dar conta da vida. Eu quero conversar com vocês hoje sobre gravação das audiências, gente. Sempre tenha um celular a mais, mesmo quando for audiência virtual. Porque o que aconteceu comigo ontem? Ontem eu tinha uma audiência, porque eu tô processando aqui no Rio Grande do Sul os meus stalkers, tá? Essas pessoas que me perseguem, que por causa deles eu tive que me mudar para o Rio Grande do Sul. Eu entrei com 3 ações, uma contra o juiz que se acha meu muso inspirador, que foi arquivada, e eu optei por não recorrer nesse momento, ela foi extinta, né? Não foi julgado o mérito. Uma contra a ex-presidente da MC, porque ela confessou que me monitorava as minhas redes sociais, ela fez ata notarial das minhas redes sociais e confessou em audiência que me persegue, me monitora, naquele processo que está absurdamente ainda em segredo de justiça. E outra contra os 3 advogados dele que extrapolaram do exercício das funções, printando várias coisas das minhas redes sociais, das minhas páginas pessoais, um monte de postagens, de trechos dos meus livros sem a minha autorização, pediram censura dos meus livros, me deixaram doente e eu estou processando eles por danos morais, os 3 advogados que assinaram a peça. A ação contra essa dona Jussara, essa juíza de Blumenau, chegou até a audiência de conciliação. Depois o juiz foi promovido a desembargador e a nova juíza que assumiu a vara extinguiu a ação, dizendo que ela tem uma ação contra mim em Santa Catarina e que eu deveria guardar o resultado lá. Só que ela não tem ação contra mim nenhuma em Santa Catarina. Ela, na verdade, foi apenas testemunha informante, que nem como testemunha ela serviu, porque é amiga íntima desse juiz que se acha meu muso inspirador e eu não posso falar nem o nome dele. Enfim, aí ontem era a audiência com os 3 advogados dele que tanto me atormentam a vida, que até o meu endereço residencial, quando eu cheguei em Porto Alegre, eles divulgaram no EPROC, mandaram cadastrar no EPROC e eu tive que me mudar do bairro Moinhos para cá. Tive que vender meu apartamento às pressas em São José e comprar um apartamento em Petrópolis. Tá. Essa audiência era para ser presencial e na última hora apareceu uma movimentação dizendo que estava concluído para julgamento. Eu imaginei que ia acontecer o que aconteceu no processo da Jussara, que iam extinguir sem julgamento do mérito. Mas minha santa é forte, né? Não é só forte, é bárbara. Dia 4 foi o dia de Santa Bárbara, rezei muito para ela anteontem. De repente, essa movimentação foi cancelada, eu acho que a juíza tirou férias, chegou o substituto e ele manteve a audiência, só que não presencial em Porto Alegre. Ele mandou fazer a audiência no modo virtual e mandou um link para a gente entrar na sala. Entramos na sala de audiência, era às 6 horas da tarde, e o primeiro ato ali foi a intimação da advogada que os 3 contrataram para a defesa sobre a minha contestação, porque eles tiveram a audácia de fazer um pedido contraposto dizendo que quem tinha que ser indenizado era eles. Eu juntei uma série de documentos e ela pediu prazo. Ela pediu prazo como se não fosse JEC, como se fosse no CPC, né? Aí o juiz leigo explicou, não, juizado, a senhora tem que se manifestar na hora. Ela demorou um monte para se manifestar. Eu tinha juntado o voto do ministro Barroso, ela disse que não tinha validade, que não era precedente no voto do STF, do presidente do STF. Tá, tudo bem, né, manifestação dela. Juntei vários memes, porque eles fazem assim os recortes, quando eles fizeram a manifestação deles, dizendo que o namorado da Barbie era uma referência ao desembargador aposentado que eu tô processando, que é advogado dele. Ora, aí eu juntei todos os outros memes daquele dia que eu tinha feito, da advogada criminalista, tributarista, vários outros, mostrando que nesse dia teve vários memes que todo mundo levou na brincadeira e tal. E ela disse que não sabia de onde que eu tirei aquilo. Eu juntei
a suspeição de outros juízes que entram na minha página e que me atormentam. Ela disse que não tinha nada a ver com o processo. Quer dizer, fez uma impugnação ali bem na hora, bem genérica, sem se aprofundar. Falei de novo no e-mail, né, que o promotor juntou por engano ali, combinando a minha condenação. Ela também não sei o que ela disse, agora eu não consigo me lembrar. Essa parte eu não estava filmando. Aí, de repente, o juiz leigo disse que a audiência não estava sendo gravada, que era uma audiência que ia ser como era na Idade Média, né? Digitalizada. As pessoas perguntavam e que ele ia digitar ali. E essa audiência até demorou, foi quase até 10 horas da noite. Eu peguei, graças a Deus, sou uma pessoa precavida, já estava com o celular antigo que eu tenho ali, devidamente carregado, porque eu sabia com quem que eu estava lidando. Eu disse, não tem problema, eu vou começar a gravar. Gravei às 4 horas, fiquei com o braço bem cansado, mas gravei todos os depoimentos. Porque ali no termo, e nos depoimentos que foram transcritos, tem só 6 páginas, mas eu tenho 4 horas de gravação do que foi aquela audiência. Foi terrível, tá? Primeiro eu pedi para ouvir a sócia, não vou dizer o nome dela por consideração, por sororidade, é uma menina bem jovem que trabalha lá no escritório desse Newton, que eu acho que é associada. Ela foi ouvida e eu disse, eu quero ouvir porque eles tinham pedido para excluir ela do polo passivo da demanda e dependendo do que ela tivesse dito, eu aceitaria excluir. Só que ela não se ajudou e também não me deixaram fazer as perguntas que eu precisava fazer, né? Ela não tinha o nome na procuração, mas ela assinou as peças junto. E eu perguntei se ela trabalhou no processo junto, e ela disse que trabalhou. Ela disse que fez as pesquisas, então ela teve realmente participação naquele absurdo de me perseguir, de me processar, de pedir censura no meu livro. Tentei ajudar ainda, mesmo assim, perguntando quanto é que ela ganha, porque se ela ganhasse pouco, se ela tivesse ali numa situação de não ter um contrato de trabalho, mas não deixaram eu fazer essa pergunta. E essa pergunta era muito importante, não só para ela, como para demonstrar a capacidade financeira, porque eu estou pedindo dano moral, mas indeferiram qualquer pergunta com relação a ganho financeiro, etc. Então, eu não pude ajudar e ela não se ajudou. Então, não tem como eu me manifestar no sentido de excluir ela do polo passivo da demanda, porque ela disse que participou efetivamente de toda essa perseguição, né? A única coisa que ela falou a favor dela é que ela não fez a petição indicando meu endereço pessoal no processo. Mas eu pedi, a indenização que eu pedi 50% para o dono do escritório e 25% para cada associado. Aí, em segundo lugar, entrou a Maiara, essa eu vou dizer o nome. Ela já não está mais lá, ela já abriu um escritório dela, deve estar muito bem financeiramente, né? Porque saiu e seguiu carreira solo, é porque está melhorando. Aí ela falou que foi ela que fez a petição informando meu endereço residencial. E teve a audácia de dizer que foi a minha advogada. Não, foi ela. A minha advogada tinha mostrado num processo sigiloso documentos que tinham contas com meu endereço residencial. Mas a minha advogada, doutora Débora, tinha informado o meu endereço comercial em Porto Alegre e dizendo que era lá que eu recebi intimações. A partir do momento que essa senhora peticionou, essa Maiara, informando dizendo que eu mudei de endereço e mostrando o meu endereço residencial, isso ficou cadastrado no EPROC, as pessoas sabiam onde eu estava morando. Aparecia gente dizendo, eu sei onde tu mora, não sei o que. Eu fiquei com medo, era um prédio bem inseguro, eu morava no primeiro andar, não tinha segurança nenhuma. Eu tive que vender um apartamento bem rápido. E aí eu tentava fazer as perguntas e eles não deixavam. Mesma coisa, né? Pouca coisa eu consegui perguntar. Eu tentei perguntar para ela, do atendimento, também tinha perguntado para a primeira, se eles perceberam que o juiz tinha algum problema psiquiátrico, se não achavam que ele estava nervoso, que não deixaram perguntar se era irrelevante. Como irrelevante? Isso é totalmente relevante. Se um cliente já chegou no meu escritório, que eu vejo que ele tem problemas psiquiátricos, eu não entro com ação para pegar o dinheiro dele. Eu encaminho ele para um profissional. Não deixaram eu fazer perguntas nesse sentido, né, de quanto ganha, etc. Aí a última pessoa que entrou foi o sócio, né? Ele quis dizer que ele não era desembargador aposentado, ele quis sair pela tangente, porque ele é juiz de segundo grau aposentado, mas é praticamente a mesma coisa, né?
Tentei perguntar quanto tempo que ele quantos anos ele tem, porque eu quero saber quanto tempo que ele recebe, né, dinheiro do contribuinte catarinense. Não deixaram perguntar a idade dele, não deixaram perguntar se ele tomava remédio, porque eu perguntei pra ele se ele se acha parecido com o namorado da Barbie, porque tá isso na petição. Isso eles deixaram eu perguntar. E aí ele disse que se está na petição ele acha. Aí a advogada dele interrompeu, dizendo que não era isso que ele queria dizer. Mas eu filmei. Por isso que é importante filmar, gente. Filmem tudo. Porque se acontecer qualquer coisa, se essa sentença não sair contente, se eu tiver que recorrer, se eu tiver que mandar isso para a imprensa, eu vou mandar, porque eu tenho 4 horas de gravação mostrando tudo que eu tentei perguntar e que eu não consegui, porque as minhas perguntas eram indeferidas e era tudo muito importante. Eram perguntas sobre a situação financeira, porque eu preciso demonstrar a condição que essas pessoas têm de pagar ou não. Eram perguntas sobre a situação psiquiátrica desse senhor que se acha meu muso inspirador, porque é em torno disso que surgiu toda essa perseguição contra mim, né? Enfim, aí entraram as testemunhas. A minha testemunha é a minha editora, que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação profissional. Ela pode explicar como eu tô abalada, como é difícil para mim trabalhar, os prejuízos que eu tive, por que eu tive que me mudar, algumas coisas que ela sabe e coisas que ela soube pelos escritores da Associação Gaúcha de Escritores, coisas que ela soube pela imprensa. E eles perguntavam coisas para ela do tipo: como perseguida, andavam de carro atrás dela? Ora, perseguida porque os processos dela em Santa Catarina não andavam, porque ela foi prejudicada profissionalmente. Isso é perseguida. Aí esse Newton contratou uma advogada, mas nem a advogada dele ele respeita. Ele que queria fazer as perguntas. Ele dizia assim: ela é psicóloga, e dava de ouvir. A imagem deles não aparecia, só o meu rosto e a certa altura o meu rosto e da minha testemunha. E eu dizia: por que a câmera de vocês está desligada? E ele dizia: não, a câmera está ligada, mas eu tenho gravado que só nossa imagem aparecia, deles ficou apagada. E eu não sei se por falta de opção, o que foi, ele levou 2 testemunhas que foram péssimas para ele. Ele levou novamente a esposa do juiz, que eu perguntei, eu quis perguntar para ela, e eles indeferiram. Só deferiram. Eu perguntei assim, se o marido dela continua se achando personagem do meu livro. Ela disse que só ele pode dizer. E ela disse que eu escrevi o livro contra o marido dela. Um livro de ficção, escrevi contra uma pessoa. Em que ano que a gente tá, meu Deus do céu? Eu tentava perguntar se eles sabiam que era literatura, se eles liam algum livro que não fosse jurídico. Tudo isso era indeferido, tá? E perguntei então quais características do personagem, que era um vilão, que tinha um péssimo desempenho sexual, que era corno, que era corrupto, que ela via no marido dela. Indeferiram essa pergunta, e essa pergunta não era ofensiva, são realmente características do personagem. E ela disse que é parecido com o marido dela. Então quais dessas características que ela via no marido dela? O juiz leigo não deixou eu perguntar isso, e tá lá filmado. Por isso que é muito importante filmar. Por último, para fechar com chave de ouro, ele levou a ex-presidente da MC, essa que o processo foi extinto com um argumento errado, dizendo que ela tem um processo contra mim em Santa Catarina. Ela não tem, ela é só testemunha. Eu embarguei e o processo ainda está em andamento desde o dia 31 de outubro, aguardando o julgamento desses embargos. Eu não contraditei essa senhora porque eu queria muito ouvir o que ela ia dizer. A advogada dava pulos, não queria que eu perguntasse, mas eu pude perguntar do e-mail. Existe um e-mail no processo criminal que o promotor juntou por engano, ajustando uma condenação. Um e-mail de uma assessora da MC chamada Karina, com C, dizendo: ficou tudo acordado com o Lédio, é para cadastrar e manter a MC informada. Eu perguntei quem era essa Karina. Ela era presidente da MC na época, ela disse que não sabia quem era essa Karina. Eu perguntei se outros juízes sabiam que ela entrou com essa representação criminal em nome da MC, ou se ela fez por conta dela. Ela disse que não lembrava. Como ela não lembrava? Ela era presidente, fez isso por conta? Ou teve uma reunião e os outros autorizaram? Ela usou indevidamente o nome da MC ou não? Porque isso é muito importante. Ela está usando o nome dos outros juízes de Santa Catarina?
ou ela tinha autorização deles? Aí ela disse, porque na audiência, aí ela diz uma coisa numa audiência, na outra ela diz outra. Ela tinha dito na primeira audiência que ela monitorava as minhas redes sociais. E nessa audiência ela disse que sabia por terceiros. Ela se desmentiu. Assim, ela mente sempre. Ela mente sempre. E tanto é, ela não me processa quando eu digo que ela mente, porque ela sabe que eu posso fazer prova da verdade. Ela mente, tá? Aí ela disse assim, um juiz, né, um colega, que me falou que ela posta porque eu nem tinha Instagram nessa época. Mentira, ela tinha, e eu bloqueei, ela é bloqueada no meu Instagram desde aquela época, de tanto que ela me incomodou, assim. Tinha jornalista que veio me dizer, ela tá me seguindo, sabe? Então ela sempre teve Instagram e ela tem até hoje, e ela é bloqueada no meu Instagram, mas não adianta porque eles usam fakes, a gente sabe disso. Ela disse assim, aí eu perguntei quem era esse colega, e ela não quis dizer. Então eu disse, não dizendo quem é o colega, todos os juízes de Santa Catarina são suspeitos para julgar meu processo, porque pode ser qualquer um. Então sim, foi um depoimento horrível. Mas o que é importante, que eu quero dizer principalmente para os jovens advogados, sempre tenham um celular em mãos, porque a gente não sabe, assim, quando está lidando com gente assim, com gente que tem um certo poder e uma certa influência, o que eles podem fazer. Até no STF, foi uma coincidência ou não terem me julgado junto na mesma época daquele que estavam, né, naquele furor de julgar as pessoas do 8 de janeiro que fizeram aquele atentado, que foi realmente uma coisa terrível, mas que eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca fui uma pessoa de querer depredar patrimônio público. Eu sempre achei que tudo tem que ser resolvido de outra forma. E aí, como eu sou catarinense, como eu sou católica, me botaram naquele balaio e induziram alguns ministros a erro. Porque o ministro, o presidente do STF, enxergou bem a situação e pediu para cassar aquela sentença. E o ministro Fux concordou com ele. Mas por um voto eu perdi, porque induziram os outros ministros a erro, né? Então é importante sempre a gente filmar. Sempre levem um celular, porque se na hora inventarem que a audiência não vai ser gravada, vocês filmam, é prerrogativa filmar. O Dr. Newton dizia que não queria que filmasse, não sei o quê. E eu falei várias vezes para ele, eu não sou a Mariana Ferrer. Eu não vou chorar aqui. Entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo, é minha prerrogativa poder filmar. É prerrogativa de qualquer advogado poder filmar um processo público, mandar isso para a imprensa, colocar isso em recurso. Anotem bem. Ficou bem grande o vídeo aqui, mas é importante dizer isso. Mas maior ainda é o vídeo que eu fiz dessa audiência. Tem quase 4 horas mostrando tudo que me aconteceu ontem. Tá? Bom dia para quem acorda cedo, para quem trabalha, para quem vive honestamente. Obrigada.